Oi, meu bem. Senta aqui um pouquinho. Escuta essa velha falar. Me chamo Wanda. Tenho 77 anos. E essa história que vou te contar tá guardada no fundo do meu peito. Não é fácil. É daquelas que fazem a gente chorar escondido, sabe? Mas hoje eu quero dividir. Porque tem dor que só outra mulher entende. Vou te contar uma coisa que quase ninguém sabe. Eu perdi meu irmão caçulinha quando ele ainda era bebê. Mas ele não morreu, não. Foi minha mãe que entregou ele para uma mulher que a gente nem conhecia direito. E desde aquele dia, nunca mais pus os olhos nele. Era 1953, mês de dezembro. Nossa Senhora, parece que foi ontem. Um calor danado, viu? Daqueles que gruda a roupa no corpo e faz até os cachorros ficarem ofegantes debaixo dos pés de ipê do quintal. A gente morava nos arredores de Igaratá, interior de São Paulo, antes mesmo das águas subirem e formarem a represa. Sabe onde fica? Pois é, aquela região toda mudou muito depois. Nossa casa... Ah, meu Deus, se você visse! Era uma casinha simples de pau a pique, com chão batido e umas janelas que mais pareciam buracos na parede. Quando chovia forte, a gente espalhava as vasilhas pelo chão para aparar as goteiras. Fazia um barulhinho. Ploc, ploc, ploc. Às vezes eu ficava contando as gotas até pegar no sono. Mas naquele dezembro, o problema era outro. O sol castigava tudo, sabe? A terra ficava tão seca que rachava. Aquele pó vermelho da terra entrava pelas frestas, cobria os móveis velhos. A gente respirava poeira o dia inteiro. Meu pai tinha morrido fazia 2 anos, de uma febre brava que começou num dia e o levou em 3. Deixou minha mãe, Dona Josefa, sozinha com 7 filhos para criar. Eu tinha 9 anos e era a terceira mais velha. O menorzinho, meu irmão caçula. A gente chamava ele de Nenê mesmo, porque nem nome de batismo tinha ainda. Era um bebezinho fraquinho, sabe? Com os olhos grandes e meio amarelados. Quase não chorava, o que preocupava minha mãe. Criança que não chora tá fraca demais até para pedir o que precisa. Ela falava enquanto balançava ele numa rede velha, feita de retalhos. Minha mãe era uma mulher forte, viu? Não de corpo, que ela era miudinha, mas de espírito. Tinha os cabelos sempre presos num coque apertado, as mãos ásperas de tanto lavar roupa dos outros, para sustentar aquela renca de filho. Tinha um jeito de olhar para o horizonte, como quem procura uma resposta que nunca vem. Desde que papai se foi, ela vivia de lavar, passar e costurar para as famílias melhores da cidade. Wanda, vai dar uma olhada no nenê enquanto termino esse serviço. Ela me pedia quase todo dia. E eu ia, com gosto. Gostava de cuidar dele. Era o caçulinha da casa, com aquele cheirinho gostoso que só bebê tem, mesmo na pobreza. Eu fazia careta, balançava os dedinhos na frente dele para ver se arrancava um sorrisinho daquela carinha, sempre séria. Naquela tarde de dezembro, eu tava dando mingau de fubá pro nenê quando a visita chegou. Meu Deus do céu, como me lembro. A primeira coisa que vi foram os sapatos dela. Sapatos de couro brilhante, daqueles que só gente da cidade grande usava. Fui levantando os olhos devagar e vi uma mulher que com certeza não era dali. O vestido dela era fino, bem passado, com uma bolsa pequena pendurada no braço. O cabelo arrumado com grampos que reluziam e no pescoço um colar de pérolas que brilhava com aquele restinho de sol que entrava pela janela. Boa tarde, ela disse com uma voz mansa, sabe? Diferente das vozes cansadas que a gente conhecia. Dona Josefa está? Fiquei sem saber o que dizer. Só apontei para o quintal onde minha mãe estendia roupas. A mulher sorriu para mim, olhou para o nenê no meu colo e passou a mão de leve na cabecinha dele. Que bebê lindo, falou. E os olhos dela brilharam esquisito, como se tivesse achado um tesouro. Mamãe entrou logo depois, enxugando as mãos no avental surrado. Tomou um susto ao ver a visita, mas se ajeitou rapidinho. Boa tarde, senhora, disse minha mãe, tentando dar um jeito nos cabelos desgrenhados. Em que posso servir? Ah, meu filho, se eu soubesse o que ia acontecer depois, talvez tivesse corrido com o nenê para longe dali.
Mas como é que a gente ia saber? Éramos tão pobres, tão sem rumo desde que papai se foi. E aquela mulher parecia tão distinta, tão educada. A moça se apresentou como Dona Elisa. Disse que vinha de São Paulo capital, que tinha ouvido falar da nossa situação por intermédio do padre da paróquia. Falou um monte de coisa bonita, que queria ajudar famílias necessitadas, que não podia ter filhos. Foi só quando vi o olhar dela fixo no meu irmãozinho que comecei a sentir um frio na barriga. E com o tempo, aquele frio só aumentou. Pois naquela tarde, a Dona Elisa ficou conversando com minha mãe um tempão. Mandaram eu levar os outros meninos para fora, para brincarem no terreiro. Assunto de gente grande. Minha mãe falou com aquela voz cansada. Mas eu não era boba não, viu? Deixei o nenê no colo dela e fiquei ali por perto, fingindo que estava arrumando uns panos, mas escutando tudo. A mulher falava baixinho, como quem conta segredo. Dona Josefa, a senhora já tem tantos. E esse pequenininho vai precisar de tanto cuidado. Na minha casa ele vai ter médico, escola boa, tudo que uma criança precisa. Minha mãe não respondeu de primeira. Ficou olhando pro meu irmãozinho como se nunca tivesse visto ele antes. Aí eu vi uma lágrima descer pelo rosto dela, fininha, daquelas que a gente tenta segurar, mas não consegue. Senhora, eu agradeço a intenção, mas é filho meu, ela falou com a voz tremendo. A mulher abriu a bolsa e tirou um envelope. Tem dinheiro aqui que dá pra senhora cuidar dos outros por um bom tempo. E eu prometo que vou criar ele como se fosse meu. Vou dar tudo que a senhora não pode dar. Ah, meu Deus! Aquele momento. Às vezes acordo de noite lembrando daquele momento. Minha mãe segurando o nenê de um lado, o envelope do outro. E o olhar dela, vazio, perdido. Parecia que estava decidindo entre dois mundos. A senhora pode pensar até amanhã. Volto para saber sua resposta. A mulher falou, levantando-se e ajustando-as o vestido. Naquela noite não consegui dormir direito. Ouvi a minha mãe andando pela casa, suspirando, rezando baixinho. De madrugada levantei para beber água e vi ela sentada na beira da cama onde os pequenos dormiam, passando a mão de leve na cabecinha do nenê. Por que tá acordada, menina? Ela perguntou sem olhar para mim. Tô com sede, mãe. Respondi, mas o que eu queria mesmo era dizer. Não faz isso, mãe. Não dá o nenê, não. Ela me olhou com aqueles olhos fundos, cansados. Wanda, às vezes o amor é querer o melhor pro outro, mesmo que doa na gente. Não entendi direito na hora. Só fui entender no dia seguinte, quando a mulher voltou. Minha mãe já tinha arrumado uma trouxa pequena com as roupinhas dele, o cobertor de retalhos que minha avó tinha feito antes de morrer. E tinha uma carta também, que ela enfiou no meio das roupas. Quero que entregue isso para ele quando crescer, ela pediu para a mulher. Para ele saber que não foi por falta de amor. E foi assim, viu? Num dia de dezembro quente, vi meu irmãozinho ir embora no colo de uma estranha. Minha mãe o entregou como quem arranca um pedaço do próprio corpo. Depois ficou parada na porta, olhando o carro se afastar na estrada de terra, levantando poeira. Não chorou na frente da gente. Mas de noite escutei os soluços dela abafados no travesseiro. Sabe, meu filho, tem coisas que a pobreza faz com a gente. Coisas que quem nunca passou fome não entende. Não julgo minha mãe, não. Ela achou que estava dando uma chance pro nenê. Mas eu fiquei com aquele buraco no peito. Um pedaço que foi embora e nunca mais voltou. E lá se foram os anos. Mas essa lembrança, essa ficou aqui, guardadinha dentro de mim, quietinha, mas sempre presente, como uma dorzinha de dente que a gente se acostuma, mas que nunca sara de todo. Você sabe que depois daquele dia tudo mudou lá em casa. Parecia que tinha um fantasminha andando pelos cantos, um vazio que ninguém falava sobre, mas todo mundo sentia. Minha mãe, coitada, ficou mais calada. Às vezes pegava as roupinhas que tinham ficado do nenê e ficava olhando com os olhos perdidos no tempo. O dinheiro que a mulher deu ajudou por uns meses. A gente até comeu carne algumas vezes. Comprou um par de sapatos para os meninos irem à escola.
Mas o que é que dinheiro pode comprar de volta, meu filho? O buraco que fica no peito da gente. Esse não tem dinheiro que tape. Meus irmãos mais velhos, o João e o Pedro, ficaram com raiva da mãe no começo. O João, que já tinha seus 15 anos na época, chegou a sair de casa por uns dias. Foi dormir na casa de um tio. Voltou depois, claro. Onde mais ele ia ficar? Mas nunca mais foi o mesmo com a mãe. Já o Pedro, que era mais calado, guardou tudo dentro dele. Virou um homem amargo, sabe? Casou cedo demais, só para sair de casa. As meninas, a Teresa, que era a mais velha de todos nós, e a Conceição, um ano mais nova que eu, reagiram diferente. A Teresa ajudava ainda mais a mãe com o serviço, como se quisesse compensar a falta do nenê. A Conceição, essa vivia perguntando quando o irmãozinho ia voltar. Acho que ela não entendia direito que aquilo era para sempre. O Joaquim, que tinha só 4 anos na época, mal se lembra do irmãozinho. Cresceu ouvindo a história, mas para ele era como um conto, algo que aconteceu com outras pessoas. Eu cresci com raiva, sabe? Uma raivinha surda, daquelas que a gente nem sabe direito contra quem é. Contra minha mãe, contra a mulher, contra Deus, contra a pobreza que fez aquilo acontecer. Acho que era contra tudo um pouco. Às vezes acordava no meio da noite pensando ter ouvido o chorinho do nenê e ficava deitada com o coração apertado, sabendo que era só o vento nas telhas de zinco. Os anos foram passando. Quando fiz 13 anos, comecei a trabalhar também, como minha mãe. Lavava e passava roupa para fora. Minhas mãos, que eram lisas de menina, logo ficaram ásperas como as dela. A gente não tinha escolha, né? Era trabalhar ou passar fome. Um dia estava voltando para casa depois de entregar umas roupas na cidade, quando vi um menino brincando no jardim de uma casa grande, dessas com muro alto e portão de ferro. Devia ter uns 4 anos, mais ou menos a idade que o nenê teria. Fiquei parada olhando. Ele tinha o mesmo jeitinho do meu pai, o mesmo formato de rosto, sabe? O mesmo jeito de sorrir com um lado só da boca. Meu coração disparou. Será que era ele? Será que a tal Dona Elisa tinha ficado morando ali por perto? Fiquei plantada naquela calçada um tempão, só olhando. Até que uma empregada veio chamar o menino para dentro. E ele correu sem nem me notar. Perguntei para a mulher quem era a dona da casa. É a família Mendonça, ela respondeu. E fechou o portão na minha cara. Voltei para casa com aquilo martelando na cabeça. E se fosse ele? E se não fosse? Como saber? Não tive coragem de contar para minha mãe. Ela já sofria tanto. Na semana seguinte voltei lá. E na outra também. Ficava espiando de longe, tentando ver se o menino aparecia de novo. Queria ter certeza antes de falar qualquer coisa em casa. Até que um dia, uma senhora saiu da casa, bem arrumada, com um chapéu pequeno na cabeça. Não era a Dona Elisa, não. Era outra pessoa, mais velha. Perguntei para uma vizinha quem era. Aquela? É Dona Cecília Mendonça. O marido dela é dono da fábrica de tecidos. Fiquei desapontada. Não era ali. Não era aquele menino. Mas essa foi só a primeira vez que achei que tinha encontrado meu irmão. Depois vieram muitas outras. Sempre que via um menino da idade que ele teria, com qualquer semelhança com a nossa família, meu coração disparava. Nesses momentos eu parava, fechava os olhos e pensava: será que é você, meu irmãozinho? Quando fiz 17 anos, conheci o Geraldo. Ele trabalhava na serraria, era um rapaz simples, mas de bom coração. A gente começou a namorar, sabe como é? Aqueles namoricos de antigamente, sempre com alguém olhando, sem esses agarramentos de hoje em dia. Gostei dele porque, diferente de outros rapazes, ele me ouvia, de verdade. Contei para ele sobre o nenê, sobre como minha mãe tinha sido obrigada a se entregar ele. Wanda, ele me disse uma vez, você não pode ficar a vida toda procurando fantasmas. Se for para vocês se encontrarem um dia, Deus vai dar um jeito. Casei com o Geraldo quando tinha 19 anos.
Uma cerimônia simples na igrejinha da cidade. Minha mãe fez questão de costurar meu vestido, mesmo com os olhos já cansados. Lembro dela me arrumando antes da cerimônia, com as mãos tremendo um pouco. Filha, ela disse, quero que você seja feliz. Quero que você tenha uma vida diferente da minha. Moramos primeiro num quartinho nos fundos da casa da mãe dele. Depois, com muito sacrifício, conseguimos comprar um terreninho e construir nossa casinha. O Geraldo trabalhava de sol a sol. E eu também não parava. Quando meu primeiro filho nasceu, o José, pensei muito no meu irmão. Como será que ele estava? Será que era bem tratado? Será que sabia que tinha uma irmã que nunca o esqueceu? Minha mãe veio morar com a gente quando ficou mais velha. A saúde dela foi piorando aos poucos, como uma vela que vai se apagando devagarinho. Nos últimos dias ela falava com os que já tinham partido. Às vezes chamava pelo meu pai, como se ele estivesse ali do lado dela. Também chamava pelo nenê. Achei que era delírio da doença, mas quem sabe, né? Quem pode dizer o que a gente vê quando tá chegando a hora? Uma noite ela me chamou pra perto da cama. Tava tão fraquinha que a voz mal saía. Segurou minha mão com força, como se quisesse se agarrar à vida mais um pouquinho. Wanda, ela sussurrou. Você acha que ele me perdoa? Não precisei perguntar de quem ela falava. Claro que sim, mãe. Claro que perdoa. Escrevi tudo na carta. Ela continuou. Expliquei que fiz por amor, para ele ter uma chance melhor. Eu sei, mãe. Descansa agora. Ela fechou os olhos mais calma. Na manhã seguinte, se foi. Quietinha, sem alarde, como viveu toda a vida. No enterro dela, fiquei olhando em volta, bobamente, imaginando se por algum milagre meu irmão apareceria. Claro que não apareceu, né? Como ele ia saber? Como ia reconhecer uma mãe que nem lembrava de ter tido? O tempo passou. Tive 4 filhos. O José, a Maria, o Antônio e a Luísa. Dei a eles tudo que minha mãe não pôde me dar. Não por falta de amor, mas por falta de condições mesmo. Fiz questão que todos estudassem. O José virou professor, a Maria enfermeira. Os outros 2 seguiram outros caminhos, mas todos se deram bem, graças a Deus. E em cada aniversário de cada um deles, em cada Natal, em cada momento importante, tinha sempre aquela cadeira vazia que ninguém via, mas que eu sentia. O lugar do meu irmão, que nunca conheceu os sobrinhos, que nunca soube que eu guardava ele no coração. Às vezes, nas noites de tempestade como aquela em que ele foi embora, eu acordo assustada e penso, será que ele tem medo de trovão, como eu tinha? Será que alguém conta histórias para ele dormir quando a chuva cai forte lá fora? Você pode achar bobagem, uma velha como eu ainda pensando nessas coisas. Mas é que irmão, meu filho, irmão é um pedaço da gente que anda por aí. E quando falta um pedaço, a gente nota toda hora, não importa quanto tempo passe. Sabe, meu filho, a vida vai nos levando, e as preocupações do dia a dia vão ocupando nosso tempo. Mas tem coisas que a gente guarda num cantinho especial do coração. Mesmo quando não pensamos nelas todo dia, elas estão lá, quietinhas, esperando. Quando meus filhos eram pequenos, eu vivia correndo. Cuidava da casa, dos meninos, ajudava o Geraldo no que podia. A gente não era rico, mas também não passava necessidade. Vivíamos uma vida simples, como muita gente naquela época. O Geraldo foi subindo na serraria, virou encarregado, depois gerente. A situação ficou mais folgada. Uma vez, acho que era 1975 ou por aí, eu estava assistindo televisão. Naquela época, era novidade ter uma TV em casa, viu? A gente se reunia todo mundo na sala para ver os programas. Tava passando um noticiário qualquer, quando mostraram a inauguração de uma fábrica grande em São Paulo. E lá estava ele, o dono, cortando a fita com uma tesoura enorme. O homem devia ter uns 30 anos, bem vestido, com um terno escuro. E quando sorriu para a câmera, meu Deus do céu, eu gelei. Aquele sorriso tinha o mesmo jeito do meu pai, o mesmo formato de rosto. Eu fiquei paralisada. Que foi, Wanda?
O Geraldo perguntou, notando minha reação. Não respondi. Só apontei para a TV. O nome dele? Qual é o nome dele? Mas já tinham mudado de assunto. Não mencionaram o nome dele. E naquela época não tinha como voltar a imagem. Nem nada disso. Deve ser o Nenê. Falei pro Geraldo com a voz tremendo. Tenho certeza. É a cara do meu pai. O Geraldo me abraçou forte. Ele sabia o quanto aquilo importava para mim. Se for ele mesmo, tá bem de vida pelo jeito. Dona Elisa cumpriu a promessa. Fiquei pensando nisso por dias. Cheguei a sonhar com aquele homem me abraçando, me chamando de irmã. Mas como encontrar alguém assim? São Paulo é uma cidade tão grande. E eu nem sabia o nome dele. Nessa época, meus irmãos já tinham cada um seguido seu caminho. O João tinha ido para o Paraná, procurar trabalho nas fazendas de café. Casou por lá, teve filhos. Raramente mandava notícias. O Pedro morava em Taubaté, trabalhava numa fábrica. Vinha nos visitar no Natal, mas sempre sem a esposa, que não se dava bem com a mãe. A Teresa tinha ficado solteira, cuidando da nossa mãe até o fim. A coitada nunca teve chance de ter sua própria vida, sabe? Depois que a mãe faleceu, ela foi morar com uma prima, em Campos do Jordão. A Conceição casou com um comerciante de Igaratá mesmo. Teve 5 filhos. E o Joaquim foi tentar a vida em Santos, trabalhando no porto. Ele era o único que escrevia com frequência. Numa das cartas do Joaquim, ele contou que tinha visto num jornal a história de um empresário paulista que tinha sido adotado quando bebê e agora procurava sua família biológica. O nome não batia. Era Luiz alguma coisa. Mas aquilo acendeu uma esperança em mim. Será que um dia o Nenê ia procurar a gente também? Tentei esquecer, seguir em frente. Mas a sementinha da dúvida já tinha sido plantada. E ela só cresceu mais quando, alguns anos depois, um dos meus sobrinhos, filho da Conceição, foi fazer faculdade em São Paulo. O Carlos, que era o nome dele, morava numa república de estudantes, desses lugares onde fica um monte de jovem junto. Um dia ele veio passar o fim de semana em casa e me contou que tinha arrumado um emprego de meio período numa empresa grande. Que empresa? Perguntei por perguntar, enquanto servia café para ele. Indústrias Gomes, ele respondeu. O dono é um cara bem-sucedido, tia. Dizem que ele veio do nada e construiu um império. Aquilo chamou minha atenção. Como ele é? Ah, deve ter uns 40 e poucos anos. Bem sério. Não sorri muito. E o nome completo dele, você sabe? Roberto Gomes. Ele respondeu, estranhando meu interesse. Por que, tia? Balancei a cabeça, disfarçando. Nada não. Só curiosidade. Roberto. Será que era esse o nome que a dona Elisa tinha dado pro meu irmão? Aquilo ficou na minha cabeça. Não falei nada pro Geraldo nem pros meus filhos. Eles já achavam que eu era meio obsessiva com essa história do meu irmão. Mas algumas semanas depois, quando o Carlos voltou para visitar, levei ele num canto e perguntei mais. O seu patrão, esse Roberto, você sabe alguma coisa da família dele? O Carlos coçou a cabeça pensando. Ouvi dizer que ele foi adotado, tia. A secretária antiga dele contava que a mãe era uma senhora muito rica, que não podia ter filhos. Meu coração disparou que nem tambor. E essa mãe, ela ainda é viva? Acho que não. Pelo que falam, ela morreu faz tempo. Foi como se uma porta se abrisse dentro de mim. Uma possibilidade. Podia ser ele, não podia? Claro que na vida muita gente é adotada. Mas e se fosse ele? E se depois de tantos anos a gente pudesse se encontrar? Carlos, será que você conseguiria descobrir mais alguma coisa? Sem levantar suspeita, claro. Ele me olhou desconfiado. Tia, o que está acontecendo? Por que esse interesse todo? Respirei fundo. Contei para ele. Contei sobre o Nenê, sobre a dona Elisa, sobre como minha mãe entregou o irmãozinho naquele dia quente de dezembro. Os olhos dele foram se arregalando enquanto eu falava. Tia Wanda, você acha que o meu chefe pode ser seu irmão? Não sei, meu filho. Mas pela idade, pela história da adoção. Pode ser, não pode? O Carlos ficou pensativo.
Vou ver o que consigo descobrir, mas não prometo nada. Essas coisas de família são delicadas, ainda mais para alguém no meu nível na empresa. Nas semanas que se seguiram, mal conseguia dormir direito. Ficava pensando, será que finalmente ia encontrar meu irmão? Como seria esse encontro? Será que ele ia querer me conhecer? Ou ia me rejeitar, com raiva pelo que minha mãe fez? O Geraldo percebeu minha agitação. Uma noite sentou do meu lado na cama e pegou minha mão. Wanda, não cria muita expectativa. Mesmo que seja ele, já se passaram tantos anos. Ele pode nem querer saber de onde veio. Eu sei, Geraldo, mas preciso tentar. Prometi para minha mãe, no leito de morte dela, que ia tentar encontrar ele algum dia. Meu marido suspirou daquele jeito dele, preocupado, mas compreensivo. Só não quero ver você sofrer mais por causa disso. Quase um mês depois, o Carlos apareceu em casa num domingo. Estava com uma expressão séria, diferente do jeito brincalhão dele. Chamou a gente para conversar na varanda. O Geraldo, sempre atento, trouxe um cafezinho. Consegui algumas informações, tia. Ele começou com cuidado. O seu Roberto realmente foi adotado quando bebê. A mãe dele se chamava Elisa Gomes, uma mulher de família tradicional que não podia ter filhos. Pelo que fiquei sabendo, ela era viúva e nunca mais se casou depois que o marido morreu. Minhas mãos começaram a tremer. Era ela? Dona Elisa. E tem mais, continuou o Carlos. Parece que ela deixou uma carta para o seu Roberto, que só devia ser entregue depois que ela morresse. Ninguém sabe direito o que tinha na carta. Mas depois que ele leu, ficou mudado. Mais fechado, sabe? A secretária antiga diz que ele chegou a contratar um detetive particular, mas não sei dizer para quê. Não consegui conter as lágrimas. Era ele. Tinha que ser ele. Meu irmãozinho, agora um homem feito, dono de indústria, tentando encontrar suas raízes. Eu preciso falar com ele, Carlos. Preciso contar quem sou. O Carlos fez uma cara preocupada. Tia Wanda, ele é um homem muito ocupado, muito importante. Não é fácil assim chegar até ele. Mas deve ter um jeito, não é? Não tô pedindo para você arriscar seu emprego, meu filho. Só me ajuda a me escrever uma carta para ele. Uma carta explicando tudo. Depois de muito pensar, foi isso que fizemos. O Carlos me ajudou a escrever uma carta. Contei tudo. Sobre nossa mãe, sobre aquele dezembro de 1953, sobre como nunca passamos um dia sem pensar nele. Incluí uma foto antiga da nossa família, a única que tínhamos, tirada um pouco antes do meu pai morrer. E mandei também um pequeno escapulário que tinha sido do meu pai, que minha mãe tinha guardado e deixado para mim. Entrego amanhã mesmo, prometeu o Carlos, guardando o envelope com cuidado. E assim começou a espera mais angustiante da minha vida. Os dias foram passando, vagarosos como formigas carregando folhas. Uma semana, 2 semanas. O Carlos disse que tinha entregado a carta na secretária, explicando que era um assunto pessoal muito importante. Mas não tínhamos garantia nenhuma de que ela chegaria às mãos do Roberto. Paciência, Wanda, dizia o Geraldo, me vendo andar pela casa inquieta como galinha choca. Mas como ter paciência? Era meu irmão. Tantos anos procurando, imaginando, sonhando com esse momento. Uma noite a Maria estava com a gente para o jantar. Minha filha sempre foi a mais parecida comigo. Não só no rosto, mas no jeito de ser. Observadora, atenta aos detalhes. Mãe, ela falou enquanto me ajudava a lavar a louça. Você anda diferente. Tem alguma coisa acontecendo? Hesitei um pouco. Não tinha contado para nenhum dos meus filhos sobre essa história. Era como se tivesse medo de criar expectativa neles também. Mas olhando nos olhos da Maria, tão semelhantes aos meus, resolvi abrir o jogo. Contei tudo. Sobre o Carlos, sobre o Roberto Gomes, sobre a carta. Ela ouviu em silêncio, secando os pratos com cuidado. Você sabia? Ela falou por fim, não como pergunta, mas como constatação. Sabia o quê, filha? Sobre o tio. Eu já ouvi a senhora falando dele dormindo quando eu era pequena.
Pensava que era algum irmão que tinha morrido. Fiquei surpresa. Nunca tinha percebido que falava durante o sono. E o que você acha? Perguntei, insegura. Ela sorriu de leve, daquele jeito dela. Acho que a senhora tem o direito de saber. E ele também. Aquela conversa com a Maria me deu forças para aguentar mais algum tempo. Mais uma semana se passou sem notícias. Comecei a perder as esperanças. Talvez ele tivesse jogado a carta fora sem ler. Talvez a secretária nem tivesse entregado. Ou pior, talvez ele tivesse lido e decidido que não queria nada com sua família biológica. Numa quinta-feira de manhã, o telefone tocou. Atendi pensando que seria a Luísa, minha caçula, que costumava ligar por essa hora. Alô? Silêncio do outro lado. Depois uma respiração pesada. Alô? Repeti, já pronta para desligar, achando que era trote. A senhora é Wanda? Uma voz masculina grave e controlada. Uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, mas que, de alguma forma, me pareceu familiar. Sim, sou eu. Outra pausa. Longa. Então, aqui é Roberto Gomes. Minhas pernas fraquejaram. Tive que me sentar. O Geraldo, que estava lendo o jornal na sala, me olhou preocupado. Oh, meu Deus! Foi só o que consegui dizer. Recebi sua carta. Ele continuou, a voz ainda controlada, mas com um tremor quase imperceptível. E o escapulário? Minha mãe, Elisa. Ela me deixou uma carta explicando tudo. Disse que vim de uma família pobre, mas que a minha mãe biológica me amava muito, que me entregou para me dar uma vida melhor. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Não conseguia falar. A senhora é mesmo minha irmã? Ele perguntou, e pela primeira vez, a voz dele falhou. Sou. Consegui dizer enfim. Eu tinha 9 anos quando você foi embora. Eu te segurava no colo quase todo dia. Te dava mingau de fubá. Ouvi um som do outro lado. Um soluço contido. Um homem adulto, dono de indústria, poderoso, chorando ao telefone com uma senhora do interior que dizia ser sua irmã. Eu sempre soube que tinha sido adotado, ele falou depois de um tempo. Minha mãe nunca escondeu isso, mas só quando ela morreu, há uns 5 anos, é que recebi a carta dela explicando as circunstâncias. Ela mencionou que eu tinha irmãos, uma família, mas não deu nomes, nem endereços. Disse que respeitou a vontade da minha mãe biológica de não interferir depois, de não voltar atrás. Nossa mãe sofreu muito com essa decisão, Roberto. Até o fim da vida dela, ela pensava em você. Ela já faleceu? Sim, há muitos anos. Mas deixou uma carta para você também. A dona Elisa deve ter guardado. Nunca recebi carta nenhuma dela. Ele disse com um tom amargo na voz. Fiquei em silêncio pensando no que dizer. Será que dona Elisa tinha escondido a carta? Ou será que tinha se perdido ao longo dos anos? Eu gostaria de conhecer a senhora, se for possível. Ele falou hesitante. Tenho tantas perguntas. Meu coração deu um salto. Claro que sim. Posso ir até aí no fim de semana? Sei que é um pouco repentino, mas... Venha, meu filho. Nossa casa é simples, mas de portas abertas para você. Marcamos tudo. Ele viria no sábado seguinte, sozinho. Disse que tinha mulher e 2 filhos, mas queria vir sozinho primeiro. Entendi perfeitamente. Era muita emoção. Depois que desligamos, fiquei sentada olhando para o nada, com o telefone ainda na mão. O Geraldo veio, sentou do meu lado, passou o braço em volta dos meus ombros. Era ele? Fiz que sim com a cabeça, sem conseguir falar. Depois, aos poucos, contei tudo. A conversa, a visita marcada. Viu só? Ele falou com um sorriso. Eu te disse que se fosse para acontecer, ia acontecer. A semana passou num borrão. Limpei a casa toda, faxinei cada cantinho. Queria que tudo estivesse perfeito. A Maria e a Luísa vieram me ajudar, empolgadas com a ideia de conhecer o tio que nunca souberam que existia. O José e o Antônio também disseram que viriam no sábado para estar presentes. Mas mãe, e se ele for metido? Perguntou o Antônio, que sempre foi o mais desconfiado dos meus filhos. Se olhar para nossa casa, para nossa vida simples e torcer o nariz? Filho, ele pode ser rico hoje,
mas veio do mesmo lugar que a gente. Respondi. E de qualquer forma, não importa como ele reaja. É meu irmão, e finalmente vou poder ver ele de novo. Sábado chegou ensolarado e quente, bem parecido com aquele dia de dezembro, tantos anos atrás, quando o nenê foi embora. Desde cedinho eu já estava na cozinha, preparando tudo. Fiz aquele frango com quiabo que era receita da minha mãe. Fiz doce de mamão. Fiz tudo que imaginava que podia agradar. Por volta das 10 da manhã, ouvimos o barulho de um carro parando na frente de casa. Corri para a janela, o coração quase saltando pela boca. Era um carro preto, grande e brilhante. Daqueles que a gente só vê em filme. Ele desceu devagar. Um homem de meia idade, alto, bem vestido, mas não de forma exagerada. Olhou para nossa casa, parecendo nervoso. Depois, respirou fundo e caminhou até a porta. O Geraldo abriu antes mesmo que ele batesse. Bom dia, seja bem-vindo. E ali, parado na nossa porta, estava meu irmãozinho. O bebê que eu segurava no colo, que eu dava mingau, que eu vi ir embora no colo de uma estranha. Agora um homem de cabelos grisalhos nas têmporas, com rugas leves em volta dos olhos, mas com o mesmo formato de rosto do meu pai, com o mesmo jeito de sorrir, só de um lado da boca. Ficamos nos olhando sem saber o que dizer, o que fazer. Tudo que eu tinha ensaiado, todas as palavras que tinha preparado, sumiram da minha cabeça. Foi ele quem falou primeiro. Wanda! E quando ele disse meu nome, foi como se os anos todos desaparecessem. Wanda! Quando ele falou meu nome, as pernas bambearam. O Geraldo me segurou pelo braço com medo que eu caísse. O Roberto deu um passo à frente, hesitante. Sou eu, consegui dizer. Sou sua irmã. Oi. E então, sem mais palavras, nos abraçamos. Um abraço desajeitado no começo, de quem não se conhece. Depois, mais apertado, de quem reconhece no outro um pedaço perdido de si mesmo. Senti as lágrimas dele molhando meu ombro. As minhas escorriam sem parar. Ficamos assim, não sei quanto tempo. Só nos separamos quando senti alguém tocando meu braço de leve. Era a Maria, minha filha, com os olhos marejados. Mãe, vamos entrar. Não precisam ficar na porta. Entramos. Meus filhos estavam todos lá, em pé na sala, olhando meio sem jeito, emocionados. Apresentei um por um. Esse é seu tio Roberto, eu falava. E cada vez que dizia isso, era como se estivesse confirmando para mim mesma que não era sonho. O Roberto apertou a mão de cada um, ainda com os olhos vermelhos, tentando se controlar. Era engraçado ver um homão daqueles, todo empertigado, de repente tão vulnerável. Quando chegou na Luísa, minha caçula, ele parou um pouco mais. Você parece muito com a nossa mãe, ele falou baixinho. Tem os mesmos olhos. A Luísa, que sempre foi a mais emotiva dos meus filhos, o abraçou na hora. Bem-vindo à família, tio. Nos sentamos todos na sala. A casa ficou pequena com tanta gente. O Roberto olhava em volta, absorvendo cada detalhe. Seus olhos pararam nas fotos de família na parede. Nossa mãe... Ele começou hesitante. Como ela era? Respirei fundo. Por onde começar a descrever Dona Silvia? Era uma mulher forte, falei. Não de corpo, que ela era miudinha, mas de espírito. Criou a gente sozinha depois que papai morreu. Trabalhava de sol a sol lavando roupa, fazendo faxina, o que aparecesse. Tinha as mãos mais calejadas que você pode imaginar. Mas mãos que nunca deixaram de nos abraçar, de nos acariciar a cabeça quando estávamos tristes. Fui contando tudo. Como ela gostava de cantar enquanto trabalhava, mesmo com a vida difícil. Como fazia um doce de abóbora que era a delícia do bairro. Como ralava para dar o que podia pra gente. Ela sofreu muito com a decisão de te entregar. Falei com a voz embargada. Não passava um dia sem pensar em você. Quando ficou doente no fim da vida, às vezes chamava por você no meio da noite. A gente achava que era delírio da doença, mas era só o coração dela que nunca esqueceu. O Roberto enxugou os olhos com um lenço que tirou do bolso. Depois que você foi embora, ela mudou. Ficou mais quieta, mais triste. Mesmo nos momentos bons,
Tinha sempre uma sombra nos olhos dela. Como se uma parte dela tivesse ido embora com você. A Teresa, nossa irmã mais velha, foi quem cuidou dela até o fim. Ela morou com a gente no começo. Depois foi morar com a Teresa quando eu já tinha os meninos pequenos. E ficava difícil cuidar de todo mundo. E os outros? Meus outros irmãos? Ele perguntou, ávido por conhecer cada pedaço da história. Eu tinha 3 irmãos mais velhos. A Teresa, o João e o Pedro. E 2 mais novos além de você. A Conceição, 1 ano mais nova que eu. E o Joaquim, que tinha só 4 anos quando você foi embora. Expliquei. Papai faleceu logo depois que você nasceu, de uma febre repentina. Foi um golpe duro. Mamãe ficou sozinha com 7 filhos para criar. O Roberto balançou a cabeça, tentando absorver tudo aquilo. Uma família inteira que ele nem sabia que existia. Estão espalhados, cada um seguiu seu caminho. Continuei. O João está no Paraná, trabalha com agricultura. O Pedro mora em Taubaté, na região. A Conceição, que é a mãe do Carlos, mora ainda em Igaratá. O Joaquim foi para Santos há muitos anos. Tirando a Conceição, a gente pouco se vê. Natal, quando muito. A carta que ela deixou para você, acrescentei. Você disse que nunca recebeu, mas ela falou que tinha escrito tudo, que tinha feito por amor, para você ter uma vida melhor. Ele ficou em silêncio um tempo, como se estivesse processando tudo aquilo. Dona Elisa foi uma boa mãe, ele falou por fim. Me deu tudo, educação, carinho, oportunidades, mas sempre senti que faltava alguma coisa. Uma peça do quebra-cabeça que eu não conseguia encontrar. Quando ela morreu e deixou aquela carta explicando que eu tinha sido adotado daquela forma, foi um choque. Senti raiva no começo. Depois, curiosidade. Queria saber de onde eu tinha vindo. Quem era minha família biológica? Foi por isso que contratou um detetive? Perguntei, lembrando do que o Carlos tinha contado. Ele pareceu surpreso. Como a senhora sabe disso? O Carlos, meu sobrinho que trabalha na sua empresa, ouviu histórias. Roberto sorriu de leve. Sim, contratei, mas ele não conseguiu encontrar nada. Só sabia que tinha vindo de alguma família do interior de São Paulo. Dona Elisa não deixou muitos detalhes na carta dela. Talvez ela tivesse medo que você procurasse a gente e descobrisse que tinha sido vendido. Falei com dificuldade. Mas não foi assim. Ela veio através do padre da paróquia. Ofereceu ajuda. E minha mãe realmente acreditou que estava fazendo o melhor para você. Eram tempos difíceis, sabe? A gente passava fome. Muita fome. O Roberto ficou em silêncio de novo, os olhos fixos nas próprias mãos. Mãos bem cuidadas, de alguém que nunca precisou trabalhar na roça ou carregar peso. Tão diferentes das mãos da nossa mãe. Das minhas mãos. Como a senhora me encontrou? Ele perguntou depois de um tempo. Contei tudo. A coincidência do Carlos trabalhar na empresa dele. Os rumores de que ele tinha sido adotado. O momento que resolvi escrever a carta. Foi Deus, não foi? Falou minha filha Maria, que estava quieta até então. Só pode ter sido Deus que ajeitou esse encontro. O Roberto sorriu, um pouco sem jeito. Não sei se ele era homem de fé. Muita gente rica não é. Quem sabe? Ele respondeu diplomático. De qualquer forma, estou muito feliz de estar aqui, de conhecer todos vocês. Servi o almoço. Coloquei a mesa na varanda, que era maior que a sala de jantar. Ficamos apertadinhos, mas juntos. O Roberto provou o frango com quiabo, o arroz, o feijão. Comeu com gosto. Isso me lembra algo, ele falou de repente. Um sabor, como se eu já tivesse provado antes. É a receita da nossa mãe, respondi emocionada. Talvez você tenha comido quando ainda era bebê. Dizem que a gente guarda memórias assim, mesmo de quando era muito pequeno. Depois do almoço, ficamos na varanda tomando café. O Roberto foi se soltando aos poucos. Contou sobre sua vida, sobre como Dona Elisa tinha investido tudo na educação dele. Como ele tinha começado a empresa do zero com muito trabalho. Falou da esposa, Regina, e dos 2 filhos,
Felipe, de 15 anos, e Carolina, de 12. Quero que vocês conheçam eles, ele disse. Talvez no próximo fim de semana? Meu coração se encheu de alegria. Ele queria continuar o contato. Não era só uma visita de curiosidade. Quando o sol começou a baixar, percebi que o Roberto olhava para o relógio com frequência. Precisa ir? Perguntei, tentando não demonstrar a decepção. Infelizmente, sim. Prometi a Regina que não voltaria muito tarde. Ele hesitou um pouco. Mas antes... A senhora tem alguma coisa dele? Do nosso pai? Alguma foto, talvez? Fui até o quarto e voltei com uma caixinha antiga de sapatos. Dentro guardava as poucas lembranças que tinha. Algumas fotos amareladas, a certidão de casamento dos nossos pais, o cordão que meu pai usava, com uma medalha de São Jorge. Esse é ele, falei, mostrando uma foto onde meu pai aparecia de chapéu, sorrindo, ao lado da nossa mãe. Ela segurava um bebê no colo. Eu, provavelmente. O Roberto pegou a foto com cuidado como se fosse quebrar. Ficou olhando por um tempo. Sou parecido com ele, falou finalmente. Muito. Principalmente o sorriso. É igualzinho. Hesitei um pouco, depois perguntei. Quer ficar com a foto? Tenho outra parecida. Ele me olhou com gratidão. Posso mesmo? Claro. É seu pai também. Guardou a foto na carteira com cuidado. Depois, respirou fundo, como quem toma uma decisão difícil. Wanda, ele falou, usando meu primeiro nome pela primeira vez. Eu queria que a senhora soubesse. Eu tenho uma vida boa. Consegui construir algo, sabe? E isso só foi possível porque a dona Elisa me deu oportunidades que talvez eu não tivesse tido aqui. Fiz que sim com a cabeça. Não havia amargura em mim. Ele continuou. Mas o que eu construí é de vocês também. São minha família. Meu sangue. Quero ajudar, de alguma forma. Não por caridade, entende? Mas porque é o certo. O Geraldo, que estava calado até então, interveio. Olha, seu Roberto, a gente não precisa... Eu sei. Ele interrompeu gentilmente. Vocês são pessoas dignas, dá pra ver. Mas me deixa fazer isso. Pelos anos todos que não estive aqui. Por tudo que perdi. Olhei para o Geraldo, depois para meus filhos. Via nos olhos deles o mesmo que sentia. Não queríamos o dinheiro do Roberto. Queríamos ele. O irmão, o tio, o parente que finalmente tinha voltado. Tenho uma ideia melhor, falei. Use esse dinheiro para trazer sua família aqui mais vezes. Pra gente se conhecer. Para recuperar o tempo perdido. Os olhos dele brilharam. Acho que era exatamente o que ele queria ouvir. Quando ele estava de saída, já escurecendo, me puxou para um abraço apertado. Sussurrou no meu ouvido. Obrigado por nunca ter desistido de me procurar. E eu respondi com o coração transbordando. Obrigada por ter vindo me encontrar. Vendo aquele carro preto se afastar pela estradinha de terra, senti uma paz que nunca tinha sentido antes. Como se uma ferida antiga finalmente tivesse cicatrizado. O nenê tinha voltado. Diferente, crescido, transformado pela vida. Como todos nós. Mas tinha voltado. Naquela noite, sonhei com minha mãe. Ela estava jovem de novo, como nas fotos antigas, segurando o nenê no colo. Mas não tinha tristeza nos olhos dela. Só paz. Só aceitação. Viu, mãe? Falei no sonho. Ele voltou. E ela sorriu, daquele jeito discreto dela. Eu sempre soube que ia voltar, minha filha. Sempre soube. Você vai pensar que tudo acabou aí, não é? Que o reencontro foi o fim da história. Mas não foi, meu filho. Foi só o começo de outra parte. A vida é assim mesmo. Uma história que vai puxando outra. Como os fios de uma renda de bilro que minha mãe sabia fazer tão bem. O Roberto voltou na semana seguinte, como prometeu. E dessa vez trouxe a família. A esposa Regina, uma mulher elegante mas simpática, sem aqueles ares de quem se acha melhor que os outros. O Felipe, um rapazote de 15 anos, todo sem jeito, na idade difícil. E a Carolina, uma mocinha de 12 anos, esperta, de olhos vivos que não paravam de observar tudo. Logo de cara,
A Carolina se apegou a Luísa, minha caçula. As duas ficaram conversando o tempo todo sobre coisas de jovem que eu nem entendia direito. O Felipe demorou mais para se soltar, mas depois de um tempo, o Antônio levou ele para o quintal para mostrar a horta, os bichos, e quando vi, os dois estavam rindo que nem velhos compadres. A Regina me ajudou na cozinha, quis aprender a fazer o doce de mamão, elogiou tudo. Dona Wanda, ela falou baixinho enquanto a gente lavava a louça. Nunca vi o Roberto tão feliz. Desde que ele descobriu sobre a pá-adoção, tinha um peso nele, sabe? Agora parece que tirou uma pedra das costas. Aquilo me comoveu. Saber que não era só a gente que tinha sentido um vazio todos esses anos, que ele também carregava essa ausência. Com o tempo, as visitas foram se tornando regulares. Um domingo por mês, pelo menos, eles vinham almoçar. Às vezes, nós íamos até a cidade grande visitar eles. A primeira vez que vi a casa do Roberto, confesso que fiquei meio assustada. Um casarão com jardim, piscina, essas coisas de gente rica. Mas eles nos receberam com tanto carinho, com tanta simplicidade, que logo o constrangimento passou. O Roberto ajudou o José, meu mais velho, a conseguir uma vaga melhor na escola onde ele dava aula. Não, por favor, não. O José é muito bom professor. Sempre foi. Só precisava de uma oportunidade de mostrar o trabalho dele. O Roberto também deu um emprego melhor pro Carlos, meu sobrinho, na empresa. E quando a Maria precisou de um tratamento médico mais especializado, ele fez questão de pagar o melhor hospital. Nada disso era por caridade, como ele mesmo dizia. Era porque éramos família. E família se ajuda. Uma vez o Geraldo ficou preocupado. Wanda! Ele falou numa noite quando estávamos só nós dois na varanda. Não quero que esse relacionamento fique desequilibrado. Não quero que seu irmão pense que a gente só quer saber dele, pelo que ele pode dar. Geraldo, respondi. O Roberto sabe que não é isso. E o que a gente dá pra ele? Carinho, acolhimento, raízes. Vale muito mais que dinheiro. Meu velho sorriu e pegou minha mão. Depois de tantos anos juntos, ele ainda sabia me surpreender com esses momentos de sabedoria. No aniversário de 50 anos do Roberto, ele deu uma festa grande na casa dele. Convidou todo mundo, até os parentes mais distantes. Fez questão de me apresentar para todo mundo como minha irmã Wanda. Sem vergonha, sem constrangimento, com orgulho até. Num momento da festa, ele me chamou para um canto mais tranquilo, a biblioteca da casa. Tirou uma caixa do bolso e me entregou. O que é isso? Perguntei. Abra. Dentro tinha um cordão de ouro com um pingente. Olhei mais de perto e vi que era um relicário. Quando abri, de um lado tinha uma foto antiga, a mesma que eu tinha dado para ele do nosso pai. Do outro lado, uma foto recente, de nós dois juntos, tirada num dos almoços de domingo. É para você sempre lembrar, ele falou, que o passado e o presente estão ligados, que o que foi separado se juntou de novo. Não consegui segurar as lágrimas. Ele mesmo colocou o cordão no meu pescoço e ficamos ali, num abraço silencioso, sem precisar de palavras. Outra coisa bonita que aconteceu foi quando a Carolina, filha do Roberto, resolveu fazer um trabalho para a escola sobre a história da família. Ela veio aqui em casa, sentou comigo e com o Roberto na varanda e gravou tudo. A gente contando como tinha sido a separação, os anos de busca, o reencontro. Depois, ela montou um álbum com fotos antigas, com a história escrita, com tudo. Ganhou nota máxima na escola. Mas mais que isso, ela entendeu a importância das raízes, de saber de onde a gente vem. Vovó Wanda, ela me disse um dia. E olha que nem sou a avó dela de verdade. Mas ela começou a me chamar assim. Agora entendo melhor o papai. Porque ele sempre foi tão preocupado com família, com estar junto. Quando o Geraldo faleceu, em 2010, o Roberto esteve ao meu lado o tempo todo. Cuidou de tudo, me amparou, não deixou faltar nada. Mais importante, ficou comigo nas noites insones, quando a ausência do Geraldo doía mais.
Conversávamos baixinho na cozinha, tomando chá, relembrando histórias. Sabe, Wanda, ele me disse numa dessas noites, tenho muito que agradecer ao Geraldo. Ele podia ter visto em mim uma ameaça, um intruso, mas desde o primeiro dia me tratou como família. O Geraldo tinha o coração grande, respondi. Ele sabia o quanto você era importante para mim. Em 2015, fizemos uma viagem todos juntos. O Roberto alugou uma casa grande numa praia tranquila. E foi todo mundo. Meus filhos com suas famílias, o Roberto com a família dele, até algumas sobrinhas da parte dos meus outros irmãos. Foram dias maravilhosos. Numa noite, sentados na areia vendo o pôr do sol, o Roberto me fez uma pergunta. Você acha que a nossa mãe estaria feliz com o que aconteceu? Com a gente ter se reencontrado? Pensei um pouco antes de responder. Tenho certeza que sim. Era o que ela mais queria. Só não tinha como fazer acontecer no tempo dela. E é isso que aprendi com toda essa história, meu filho. Que o tempo tem um jeito próprio de trabalhar, de curar feridas, de juntar os pedaços. Não no nosso tempo, não quando a gente quer ou planeja, mas no tempo certo. Hoje, com meus 77 anos, olho para trás e vejo como tudo se encaixou. As dores, as perdas, as esperas, tudo teve um sentido. Claro que preferia ter tido meu irmão por perto a vida toda, que minha mãe pudesse ter visto esse reencontro. Mas a vida é assim mesmo, feita de remendos, de imperfeições que, vistas de longe, formam um desenho bonito. E se você me perguntar qual foi o momento mais feliz da minha vida, não sei se foi o nascimento dos meus filhos, o casamento com o Geraldo, ou aquele dia em que abri a porta e vi meu irmãozinho, agora um homem feito, parado ali, com o mesmo sorriso torto do meu pai. Talvez não precise escolher. Talvez a felicidade seja isso. Uma colcha de retalhos feita de muitos momentos, costurados juntos pelo fio invisível do amor. Ah, se você estiver ouvindo essa história e também estiver procurando alguém que perdeu, não desista. O tempo tem essas surpresas guardadas pra gente. Tem esses encontros que parecem impossíveis, mas que estão só esperando a hora certa para acontecer. E se você já encontrou quem procurava, dê graças. Porque os laços de sangue, meu filho, são como raízes de árvore antiga. Podem ficar escondidas debaixo da terra por muito tempo, mas continuam lá, firmes, sustentando tudo que vem depois.